Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje que a gente estava falando aí. Lembra do tema que a gente estava falando ou não? Se esqueceu igual a mim, tá? Então, qual é o tema que a gente estava falando, pessoal, tá? Mas antes eu vou tomar aqui um suco de limão, tá? Que eu fiz ali um suco de limão, era para maracujá, mas ainda até agora não foram comprar o maracujá, eu tô tomando um suco de limão aqui, tá? No copo de criança, tá, pessoal? Porque você sabe que eu sou uma eterna criancinha, tá? Eu sou uma criancinha, você vê se você cuida de mim, tá, irmão? Uma criancinha de Deus, tá? Que toma ainda limão, tá? Tá certo, pessoal? Brincadeiras à parte, mas qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a porta estreita espiritual? Então, o que é que a gente viu aí? O que é essa porta estreita espiritual? Ele diz a porta estreita espiritual é um conceito, né? Que foi tirado ali das escrituras da Bíblia, naquela expressão onde Cristo falou sobre a porta estreita e a porta larga, o caminho largo e o caminho estreito, tá? Que se refere a um caminho de dificuldade e renúncia, em contraste com o caminho largo. É fácil, o fácil, né? Que é fácil, então, o caminho largo é fácil. Que é, a porta estreita é o que leva à verdade e à vida espiritual. Então, é a porta estreita que leva você para a verdade e para a vida, a verdadeira vida espiritual. Ele diz, simboliza, a porta estreita simboliza um esforço necessário para superar o instinto inferior, vício e o egocentrismo. Então, a gente ter a capacidade de administrar nossas energias, tá, pessoal? Para buscar a evolução espiritual. Então, para que a gente evolua espiritualmente. A consciência só vai evoluir quando ela ir desprendendo das coisas do ego, do egocentrismo, do vício, do instinto inferior, né? Quando o homem espiritual começar, ele vai ter a evolução dele. E da retidão moral, o caminho trilhado por poucos. Então, é um caminho trilhado por poucos, tá, pessoal? São poucos aqui que você vê que fica no meu canal. Então, o meu canal é pouco. Então, eu me acostumo só com uns 2 gatos pingados, tá? Porque eu sei que esse caminho da consciência, do despertar da consciência, esse caminho do evangelho da graça de Cristo, esse caminho estreito, são poucos, tá, pessoal? Que despertam, são poucos que entendem isso que eu estou falando. São poucos. Se algum entende, às vezes ele toma a decisão de não seguir esse caminho, tá? Aí é decisão da pessoa, a gente tem que respeitar, né, pessoal? Aí ele fala, mas que oferece uma oportunidade de salvação e de perfeição. Então, esse porta estreita é um caminho, tá, pessoal? É aquele caminho estreito que são poucos que trilham esse caminho, mas esse caminho oferece a oportunidade para a nossa consciência de salvação e perfeição. Aí aonde a gente parou, pessoal? A gente parou em algum lugar. Cadê? Aqui a segunda parte. Cadê aqui? Segunda parte. Para passarmos pela porta estreita, precisamos nos esforçar, mas isso não significa que precisamos ser difícil. Se nós colocarmos para andar neste caminho com amor, tudo se torna mais fácil. Então,
O caminho é estreito, né, pessoal? Fala lá, porta estreita, o caminho estreito. Mas se a gente se colocar nesse caminho com amor a Deus, a Cristo, pelo amor dele, tá? Então, o gato derrubou tudo aqui, ó, pessoal. Meu Deus. Tá difícil, viu? Querendo quebrar o meu negócio aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui, pessoal, pra gente continuar o nosso estudo, tá? Não é fácil. Logo na hora que eu tô falando, né, pessoal? Não é fácil, tá? Entende, pessoal? Então, ele fala aqui, vamos voltar. O gato já bagunçou aqui. Então, ele fala que esse caminho a gente precisa de esforço, caminho estreito. Mas isso não significa que precisa ser difícil. Então, o caminho não precisa ser difícil. Vai se tornar difícil para a gente que é espiritual se a gente não trilhar um ensinamento de Cristo da espiritualidade. Então, o caminho fica muito difícil para a gente. Mas se a gente, por amor, a gente renunciar, por amor a Cristo, a Deus, a gente renunciar, né, nos colocar nesse caminho com amor, se torna mais fácil. Então, tudo que você vai fazer no caminho espiritual, você tem que fazer com amor, pessoal, com alegria. Por isso que, por mais que você vê, eu enfrento problema de não dormir, de dor de dente, mas eu estou aqui trilhando esse caminho, gravando para vocês, pessoal. Porque isso eu estou fazendo com amor. Eu sei que isso vai ajudar muitos irmãos espiritual, tá? Muitos aqueles que despertaram. Então, eu estou cumprindo a minha missão, tá, pessoal? É isso que a gente tem que se colocar nesse caminho. Ele é estreito, mas ele não pode ser difícil. Ele vai se tornar fácil de acordo com que você trabalha a sua espiritualidade, a sua frequência, a sua relação com o Criador, né? Se você rejeita o mal, as coisas erradas, pelo amor dessa conexão com o Criador, entende? Agora, se você quer entrar no caminho, porque você, se não entrar no caminho, eu não vou ser salvo, eu vou me perder, irmão Samuel, eu não. Não, tá? Não é assim também. A gente tem que tomar consciência de que é um caminho que tem as suas dificuldades, tem, mas se você vai fazendo com amor, as coisas vão se tornando mais fáceis. Não é que ela é fácil, a sua vibração do amor supera as dificuldades. Entendeu, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse caminho estreito? Aí não tem como, né, pessoal? O, a, essa como é que se diz? Metáfora, né? Foi tirado daquilo que Cristo falou. A porta estreita e a porta larga. Então, está na Bíblia, né? Vamos ler Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Muitos estão entrando por essa porta, é mais larga, né? É mais fácil, pode mentira, pode tudo, pode, né? Então, é mais fácil. Então, muitos estão escolhendo a consciência, estão escolhendo entrar por essa porta. Entrar estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Então, o caminho mais apertado, tá, pessoal?
e o caminho que conduz para a vida, são poucos a que encontram. Então, são poucos que estão trilhando esse caminho. Porque tem gente que está procurando, mas não encontra. Porque os falsos profetas, né, deram ajudinha aí, né, a matrix religiosa, deram ajudinha de tirar, de virtuar sua consciência do caminho verdadeiro da espiritualidade, o caminho da consciência, para você não encontrar esse caminho estreito, não encontrar essa entrada, a porta estreita e não entrar pelo caminho estreito. A Matrix fez isso, tá? Principalmente a religiosa. Fazer igual a Cristo, né? Não entra e não deixa o outro entrar. Então, é por isso que esse caminho que conduz à vida, a vida verdadeira, a vida do Espírito, são poucos que encontram. Mas alguns encontram e rejeitam esse caminho da consciência dele. Ele quer ficar em outra frequência, ele quer outras coisas. Então, como é a decisão dele, tá? Aí também aqui em Lucas fala sobre essa porta também. Vamos ler, Lucas 13, 22, 30. Aqui está com alguns mais detalhes, tá, pessoal? Então, por isso que eu trouxe esse versículo também de Lucas. Depois, Jesus foi pela cidade e povoado e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Então, Cristo vinha com os apóstolos, né? Ensinando, cada povoado que ele passava, ele parava e ensinava, mas ele estava indo em direção a Jerusalém. Aí alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Para que vai fazer essa pergunta? São poucos os salvos, serão poucos os salvos. Então, aí o que Cristo falou? Esforça-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, muitos estão tentando entrar aí, tá? Então, você vê todos os grupos religiosos, todas humano que criou aí, tentando a conexão por Deus, tá? Não consegue entrar por essa porta que é Cristo, essa porta estreita. Então ele disse: esforce, faça um esforço, tá? Então esforce para você entrar por aí, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguem, não conseguirão. Então tá no plural, né? Tá no futuro, conseguirão. Então ele estava vendo que no futuro pessoas não iam conseguir entrar nesse caminho espiritual da consciência. Entrar por essa porta e trilhar esse caminho da consciência, porque essa porta é Cristo e esse caminho é Cristo. E tem muitos hoje rejeitando. Aí ele disse para aquela pessoa que perguntou lá, serão poucos os salvos. Então ele lhe disse, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Então, pessoal, vai chegar o momento que o dono da casa, Deus, tá? Ele colocou essa porta, né? Ele enviou esse caminho, essa porta, para que aqueles que crescem entrassem por essa porta e achassem o caminho de volta para a conexão com Deus, de volta para casa. Deus fez isso, né? Esse dono dessa casa espiritual, né, que é a igreja, ele, quando ele se levantar e fechar a porta, então vai acabar a graça. Então essa porta que era a graça, que era Cristo, vai acabar, vai fechar.
vocês ficarão do lado de fora. Então, se vocês não aproveitar, entrar, começar a trilhar, vocês vão ficar do lado de fora, bradando, pedindo: Senhor, abre-nos a porta. E aí, o que é que ele fala mais? Ele diz: ele, porém, responderão. As pessoas vão responder: não, não, Cristo vai responder, né? Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então, apartai de mim, que eu não conheço você. Então, veja o perigo, pessoal, de a gente não aproveitar essa graça, esse caminho, né? Aproveitar essa porta, por mais que ela seja estreita, tá? Ela é estreita, então tem coisas que você está carregando, não pode passar pela porta, então largue isso e entre pela essa porta, né? Você viu que aquela porta representava aquele caminho onde as pessoas largavam as cargas que ele ia carregando e passava com pouca carga. Entende? Então, tem pessoas que estão agora rejeitando entrar por essa porta estreita e trilhar esse caminho estreito. Porque disse: eu não quero largar minhas coisas, eu não quero largar o meu desejo, eu não quero largar meu ego, eu não quero fazer, eu não quero. Então, ele não quer. Então, vai rejeitando até que o dono da casa se levante para fechar essa porta, porque essa porta da graça vai ser fechada. Ela foi aberta para dar oportunidade daqueles entrar nessa porta. Mas ela vai ser fechada, tá? E ficarão do lado de fora. Então, não vai estar espiritualmente dentro do reino de Deus, tá? Senhor pedindo para entrar. Eu quero entrar, oh meu Deus. Oi, agora eu me arrependo. Oi. O momento do arrependimento é agora. O momento da graça é agora. Aproveite, pessoal. Aproveite. E tem pessoas rejeitando essa espiritualidade na vida dele. Vai fechar a porta. Tá? E aí Cristo vai responder: não, aquelas pessoas que estão batendo, não conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinar-te em nossas ruas. Né? Mas ele responderá: não conheço, nem sei de onde são vocês. Afasta-te de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, todos aqueles que praticaram o mal, não quiseram largar essas cargas mal, essas frequências negativas para entrar pela porta estreita, vai ficar de fora, e Cristo não teve relacionamento com Cristo nem com Deus. Então, Cristo vai falar: apartai-vos de mim, eu não conheço, você praticou mal. Eu não tenho nada a ver com essa frequência aí. Você estava em outra frequência agora porque a coisa está apertando aí. Vocês estão vindo querendo entrar no reino. Aqui não vai entrar, né? E Paulo, ele descreve lá a qualidade daqueles que vai ficar de fora do reino de Deus, tá? Aqueles que estão praticando coisa. Então, Paulo descreve lá isso aí. Tá lá em Gálatas, né? Aí ele fala, todos vocês que praticaram mal. Então, afasta-se de mim todos que praticaram o mal. Ali haverá choro e ranger de dente quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Então, foram excluídos. Vocês mesmos se excluíram de entrar no reino de Deus. Deus está colocando a porta da graça, que é Cristo, está aí. É estreita? Ela é estreita. Você vai ter que largar alguma carga que você está carregando aí. Os pecados, as coisas, você vai ter que largar. A porta está aí, a graça está aí.
Mas vocês estão aí rejeitando, estão brincando, que nada, rapaz, não isso é conversa desse irmão Samuel, tá? E o negócio está passando, o tempo está passando, então quando Deus vai dizer que vai fechar essa porta, então, é na hora que o Espírito de Deus não vai estar mais, vai fechar a porta, então vocês, quando o negócio começar a apertar, né, aí vocês vão sair correndo para procurar essa porta, entrar pela porta, Senhor, Senhor, e não vai entrar mais, tá? A oportunidade acabou. Aí ele fala: pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, ocuparão o seu lugar à mesa no reino de Deus. De fato, há último que serão primeiro, e primeiro que serão último. Então, pessoal, ele está falando que vem o povo de Deus, ele vai vir do Oriente, do Ocidente, aqui é onde a gente está, né? Do Norte, né? Lá, Estados Unidos, do Sul, lá embaixo, né? Ocupar o seu lugar à mesa do reino de Deus. Então, vai vir o povo, que é o povo gentil, vai vir de várias nacionalidades, tá? Desses contratos, vai vir e vai sentar à mesa do reino de Deus. É o que Deus está falando, ele vai começar a dar seu fruto. Então, ele estava falando aquilo lá para os judeus. Cristo estava falando isso. Vocês vão perder a chance, vai ficar de fora. Vai ficar de fora da mesa, de participar da mesa do reino de Deus. Então ele disse, de fato, há último que serão primeiro. Então, a gente que somos a última geração vai ser o primeiro. E o primeiro lá que aceitaram vai ser, que não aceitaram, vai ser o último. Pode ser o último a entrar. Tá? Entende, pessoal? É isso que Cristo estava falando ali para aquela pessoa. E vai ser tirado esse reino, vai ser tirado e vai ser dado a outro povo. Então, vários povos que vêm do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, do Sul, vai ocupar o lugar de fazer essa vontade do Pai no reino de Deus. Vão estar conectados ao reino de Deus. E vocês vão estar de fora, vai ser excluído. Aproveita, pessoal, aproveita, tá? Essa porta tá aí, essa porta é Cristo. Mas aonde é que está Cristo, irmão Samuel? Os pastores falam que está na igreja dele. Cada um fala que está na igreja dele. Esse Cristo está dentro de você, pessoal. É o caminho da consciência que você tem que trilhar para essa conexão. É isso que não ensinam aí, tá? É isso que escondem de você. Essa conexão está dentro de você. Isso é quando você começa a aceitar a verdade e começa a colocar essa verdade na sua vida. Aí sua consciência está começando a trilhar. Então, vai começar a abrir um espaço, uma frequência do bem para você continuar nessa frequência. Tá? É como a gente está aqui. Todos que estão se conectando estão abrindo essa frequência aqui. Está se conectando. E é por isso que Cristo fala aqui, ó, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Cristo agora está batendo a porta. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas estão batendo a porta, estão ouvindo, estão tocando o coração dela, mas o que é que ela está fazendo, pessoal? Endurecendo o coração. Para que você está fazendo isso, pessoal? Por causa de quê? De prazeres, coisas materiais. Você está sendo enganado pela ilusão. Você está sendo enganado por essa ilusão aqui. Você está rejeitando
a verdade, está rejeitando a Cristo no seu coração. Então ele está batendo na porta da sua alma, do seu coração, está esperando você abrir para ele entrar e cear com você. Então você vê que a ceia é uma comunhão. Você viu quando ele estava ceando com os discípulos, né? Quando ele estava aqui nessa realidade, Cristo, ele estava ceando com os discípulos, ele estava em comunhão ali. Então, ele escolheu o discípulo que estava. Então, ele está escolhendo você, ele está chamando você. Você tá endurecendo, você não quer ser um discípulo dele, um apóstolo, não quer cear com Cristo. Você vê que a ceia é uma ceia espiritual, tá? Você está rejeitando. E aí depois você ainda, como religioso, vai para a ceia que os pastores dizem que é a ceia de Cristo. Vai lá tomar o vinhozinho, comer o pãozinho, ou eu estou fazendo a ceia do Senhor. Mas ele, o coração dele não está deixando Cristo trabalhar ali, não está ceando com Cristo. É religiosidade. É incrível, tá, pessoal? Aí o que mais? João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Então, por isso que Cristo disse que ele é a porta, ele é essa porta estreita. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Então, ele está falando, se alguém entra por mim, que eu sou a porta, vai salvar, a sua consciência está salva. E a sua consciência vai entrar e vai achar pastagem. Então, no caminho de Cristo, há pastagem. Há um lugar verde, há um lugar tranquilo, há um lugar onde a gente encontra alimento para a nossa consciência. Entende, pessoal? É isso aqui que Cristo está falando. E os pastores enganando vocês, pessoal. Porque estão tudo... as mensagens de Cristo vêm tudo em metáfora. Tá? E essas pessoas enganando vocês. Aí o que mais? Salmo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro parte 1000. Então, vale mais você ficar um dia do que em outra parte ficar 1000 dias em outras partes. Você perdeu tempo. Nossa, quando você está na presença de Deus, tá, pessoa, você diz, nossa, por que eu não encontrei logo esse caminho? Teve gente aqui que ela disse, nossa, por que eu não fui desperto logo, irmão Samuel? Por que eu passei por esses grupos religiosos? Por que eu não despertei logo? Por que eu não achei logo essa espiritualidade? É porque assim, pessoal, é o tempo do seu despertar. Você aquilo que você experimentou na religião, nas coisas, foi importante também, tá? Para que você chegasse até se despertar, pessoal. Tá? Entenda, porque a pessoa às vezes fica, por que eu não encontrei logo? Porque é um caminho, né, que é um caminho bom que traz paz, felicidade. Teve gente que sentiu paz, felicidade aqui, pessoal, que ela nunca sentiu na vida. Não tem dinheiro que desse a alegria que ela sentiu. Vá lá mandar a Ruth, sua avó, vá. Acenda a luz para ela aí, Ruth. É. Então, aí ele disse, pois vale mais um dia no teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Então, a porta é Cristo. Então, você tem que estar à porta de Cristo, entrar nessa porta, para você entrar na casa, se tornar uma casa de Deus, tá? Cristo habitar em você. Habitai na tenda do que habitar na tenda da impiedade. Então, é melhor você estar até a porta, tá? Para entrar no caminho, do que você habitar lá nas práticas, na frequência, na tenda do inimigo, da frequência do inimigo, tá?
Entende? Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Entende? Aí o que mais? O que mais, pessoal? A menina. Ô, cadê quem é que vai atender a menina aí, rapaz? Ô, Ruth? Que porra é essa? Li- Aí, como é que se diz? Ele fala, Mateus 6, versículo 6, tá? A menina estava aqui chamando a mãe, tá, pessoal? Mas é isso aí, Mateus 6, verso 6. Mas tu, quando orare, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que vê e que está oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, o que é que ele fala aqui em Mateus, pessoal? Ele manda a gente, quando ir orar, quem é que ele está mandando orar, pessoal? A sua consciência, porque a oração é entrar numa intimidade. Por isso que você tem que entrar em um quarto. Então, entrar numa parte mais secreta, o quarto, e fechar para você ter intimidade com esse Deus, conversar com ele. Oh Deus, eu estou assim. Oh, aquele. Então, a sua consciência começar a entrar numa comunhão espiritual com Deus. Então, a oração é isso. Por isso que eu aqui, pessoal, a gente ora, tá? Mas é importante essa oração partir do seu coração, a sua intimidade com Deus. Não pessoas ficarem orando por você, orando, ore aqui, ore por ore isso. Não. É você ali ter uma intimidade, porque oração é uma intimidade, é uma conversa íntima. Você já viu um casal que entra no quarto para conversar lá, para ter relacionamento? Então, tem que fechar a porta. Então, entra no teu aposento e fecha a tua porta. Ora ao teu pai que vê e que está oculto. Então, Deus está ali, pessoal. Deus está olhando a gente. Então, vá de todo o coração ali, sozinho, fale ali com Deus. Nossa, pessoal, isso é uma intimidade muito grande. E tem muitas pessoas que estão perdendo essa oportunidade. Aí ele fala, e o teu pai que vê e que está oculto te recompensará. Então ele vai recompensar naquilo que você está precisando. Entende? É uma intimidade, mas Deus quer ver isso, quer ver sua disponibilidade, sua intimidade de buscar Ele. Então, quem? A sua consciência, de você estar conectado com o Criador, de buscar o Pai. É isso que Deus quer ver, tá, pessoal? Essa disponibilidade dessa intimidade. Porque se você não tem essa intimidade com o Criador, o que é que vai acontecer? Cristo vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, eu não conheço você. Você não veio orar, ter intimidade, você não veio cear comigo. Cristo vai falar: você não estava aqui à mesa da ceia, você não estava ceando aqui comigo. Agora, como é que você diz que é meu amigo? Você começou a fazer mal aí, está em outra frequência. Agora você quer ser meu amigo? Apartável de mim. Tá? Ao que mais? Romanos 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Então, para a edificação da nossa espiritualidade, né? Do corpo de Cristo, da nosso bem-estar, de tudo. Então, a gente, pessoal, tem que agradar, cada um de nós, agradar o seu próximo. Então, agradar as pessoas, principalmente
os domésticos da fé. É o que Paulo fala. Então, a gente ajudar um ao outro, tá? Para que a gente ajudar um ao outro no que é bom, porque a gente ajudando um ao outro, a gente vai edificando, vai fortalecendo aquele irmão, vai fortalecendo aquela pessoa espiritual para que ele cresça, ele se sinta melhor, ele se torne uma pessoa melhor, ele acredite que existe pessoas que estão amando ele, que estão fazendo bem a ele. Porque às vezes a pessoa está sofrendo, né, pessoal? De todos os lados aqui nessa realidade, só pessoas mais, tá? Só praticando maldade, então ele até isso magoa, perde a fé dele, tá? A fé espiritual de praticar o bem. Então, quando você ajuda um outro irmão, quando você apoia, quando você busca o bem daquele irmão, vai edificar o corpo de Cristo, vai levantar essa consciência. Então, você está edificando o corpo de Cristo. Não existe, tá? Isso de a igreja crescer sem ajudar ninguém, tá, pessoal? Não... E só quem inventou isso aí foi os religiosos, tá? Porque só quem cresce, só quem tá bem é o líder, as outras pessoas não tá bem. Não existe isso, tá? Então, não existe edificação. Então, por isso que aquele espírito que começou lá com os apóstolos, né? Pedro lá, as pessoas vinha, trazia, vendia os seus bens, né? Vendia, trazia o dinheiro e depositava no pé dos apóstolos. O que é que os apóstolos faziam? Ficava com tudo para ele, ia comprar um iate, ia comprar a mansão dele, problema é seu, se vire. Foi assim que Pedro fez lá no primeiro século da igreja, pessoal. O que é que ele fez? Pegou, dividiu, né, para cada um, aqueles que tinham necessidade, que estava ali no meio, dividiu que todo mundo tinha de igual parte, não lhe faltava nada. Então, é esse espírito que não está mais hoje, tá? Nos grupos, tá, pessoal? É difícil, tá? Tem grupos aí que são poucos grupos aí que estão se esforçando para ter esse espírito aí, tá? Por quê? Porque as pessoas erraram a porta. Estão errando a porta, estão errando o caminho. Não estão entendendo o que Cristo... Alguns estão ensinando errado. As pessoas não entendem. Então, não entra pela porta. Então, a pessoa não se transforma, não se torna uma pessoa melhor, não se torna uma pessoa espiritual para ajudar o próximo, para fazer o bem próximo. Então, é isso que está acontecendo. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui porque a gente, tá, pessoal, que somos espiritual, precisamos, como é que se diz? Colocar toda a verdade aqui para depois você tomar a decisão. Mas eu preciso falar essa verdade aqui para você. Você vai ver, tá? Como alguns já viram aqui. Nossa, irmão Samuel, você está falando a Bíblia, é a mesma Bíblia que os outros pastores estão falando, mas você tem algo diferente. Eu não sei o que é, parecendo que é outro, então, porque é outro evangelho. O evangelho que eles estão trazendo não é o evangelho da graça de Cristo. É outro evangelho, evangelho de dízimo, evangelho de campanha, evangelho disso, evangelho daquilo. E isso não está nas escrituras. Eu estou trazendo verdadeiramente o evangelho para a sua consciência, o caminho para a consciência, a porta estreita para a sua consciência. É isso que eu estou trazendo, essa espiritualidade para a sua vida, para que você se conecte a esse verdadeiro Deus, ao Deus vivo, e não ao Deus morto das religiões aí, ao Deus vivo, e sirva ao Deus vivo, tá? Eu não quero matar a sua fé, eu quero que você tenha a fé verdadeira, a fé de sentir Deus, de ver Deus na sua vida, Deus operando, Deus amando, você sentindo o amor de Deus. É isso que eu quero ver, tá? Agora, eu sinto muito, tá, pessoal, que
os outros se desviaram, tá? Eu sinto muito e eu tenho que falar aqui o erro, tá? Para que você tome consciência. Não, aí não é errado, tá certo mesmo. E você entra na verdadeiro caminho, o caminho da consciência, na verdadeira porta estreita, que é a porta da consciência para se conectar com o Criador, tá? Entende? Então tem que ensinar a verdade a você, tá? Pode custar o que custar, né? É até a música, né? Curte o que custar, tem que leve minha vida inteira. Eu quero ter você pra mim. Curte o que custar. Não tem a música aí? Então, curte o que custar. Tem que levar a vida inteira, mas eu quero ter Cristo do meu lado, tá? Eu sei que essa pregação, esse ensinamento aqui, tá pensando, nem muitos vai receber, tá? É um ensinamento muito forte, tá? É difícil de ouvir, tá? A alma engolir é difícil, tem dificuldade dessas coisas, mas eu tenho que falar a verdade. Foi por isso que eu abri meu canal, pessoal, tá? Se eu quisesse abrir canal para aparecer, para ganhar dinheiro, como muitos estão fazendo, eu fazia isso, enganava vocês, vocês nem percebiam. Mas eu estou querendo que vocês abram a consciência, despertem para isso, tá? E eu me mantendo nessa posição até o fim, tá? Aí eu vou ganhar minha coroa, tá? Mas eu tenho que manter essa frequência até o fim, tá? Como o apóstolo Paulo falou, prossigo para o alvo da salvação, prossigo para o alvo que é Cristo. Ainda não consegui nada, fazer igual a apóstolo Paulo, não consegui nada. Estamos trabalhando, estamos no mesmo caminho, eu estou na mesma dificuldade, eu, você, todos esses que estão despertando espiritualmente, estão entrando nessa dificuldade espiritual de andar nesse caminho. Porque as tentações, né, dessas coisas estão nos judiando, tá, pessoal? Então, é difícil para a gente, tá? Mas a gente pode pedir ajuda à espiritualidade para equilibrar toda a energia, tanto do corpo físico, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Então, esse Deus vivo, todo-poderoso, ele pode nos ajudar nessa caminhada e ir nos transformando, nos dando força, né? Para que a gente continue, tá? Porque ele chamou, ele disse, né? Paulo fala, né? Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, ele é fiel, ele chamou, ele vai garantir, ele vai dar força, ele vai dar o amor, ele vai dar tudo para que a gente precisa estar no caminho. Se a gente decidiu ficar nesse caminho, trilhar esse caminho, a nossa consciência, se a gente começar a entrar na frequência do bem, no amor que ele está nos ensinando, na frequência, então ele vai nos ajudar nesse caminho. Tá, pessoal? Vai ser fácil? Não, pessoal. Trilhar, tá? Mas pelo menos trilhe com amor, com alegria, tudo fazendo com amor para com Deus, tá, pessoal? Aí vai ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, tá? Então, tem mais aqui? Tem mais, pessoal. Vamos lá, porque as horas estão passando. Então, Apocalipse 3, versículo 8. Vamos ler. Conheço as suas obras. Então, quem é que está falando? Quem é que está falando isso lá em Apocalipse 3, versículo 8? Conheço as suas obras. Então, quem é que conhece as suas obras, pessoal? Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, quem é essa porta que esse Deus? Então, Deus está dizendo aqui: eu conheço as tuas obras, eu sei quem é você.
né? Eu sei quem é você. Eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então, essa porta que é Cristo estreita, que ninguém pode fechar. Então, ninguém pode fechar essa porta, a não ser que você não queira entrar por essa porta e nem trilhar esse caminho. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, a gente tem que fazer isso, pessoal. Guardar a palavra no nosso coração, começar a praticar, mesmo a gente com pouca força, tá? Mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente tem pouca. Opa, tá difícil, irmão. Oh, meu Deus, tá difícil. Mas mesmo com Deus está olhando você, que você está se esforçando para andar nesse caminho maravilhoso. Graças a Deus. Tá, pessoal? Ele está observando você. Ele está vendo você com a dificuldade. Ele disse, eu sei, eu conheço as suas obras. Eu estou vendo você está com dificuldade. Mas você não nega o meu nome, você guarda a minha palavra. E é isso que Deus quer ver em você, pessoal. É isso que Ele quer ver. É isso que Ele quer ver em você, pessoal. Ele quer ver essa sua fé. Ele quer ver se você, mesmo com pouca força, as dificuldades se enfrenta na vida, mas ele olha, ele disse, aquele está guardando a minha palavra e não nega o meu nome. Pela dificuldade, aconteça o que acontecer, ele não nega o nome de Cristo, ele não nega o nome de Deus, ele acredita em Deus, ele acredita no Filho de Deus, ele não nega. Então, quando Deus vê isso em você, ele vai lhe ajudar, ele vai lhe dar força. Cada dia que a gente amanhece aqui nessa realidade, ele começa a dar força a gente. Então, dá alegria, dá motivação, tá, pessoal? Mas ele precisa ver isso, que você quer conhecer ele, quer andar no caminho que ele criou. Ele quer ver isso de você, pessoal. Mas pessoas rejeitam o caminho, não quer o caminho. Ah, porque é muito difícil. É difícil. Mas eu tenho aqueles que têm amor a Cristo, a Deus, ele vai andar mesmo o caminho sendo estreito, mesmo a porta sendo estreita, ele vai andar. Então a gente vai provar o verdadeiro amor que a gente tem por Cristo, por Deus, pessoal. É através desse caminho. Não tem o que fazer. Tá, pessoal? Ai, desculpa aí a emoção, mas é muito, é muito emocionante, tá, pessoal? Entender que Deus, tá, pessoal? Ele tá com a gente, ele tá vendo a nossa obra, ele tá vendo o que a gente tá fazendo. Então, eu não me importo se eu vou ficar, se alguém vai conhecer aqui, se meu vídeo vai. Eu não me importo com isso, mas eu sei que Deus está vendo a minha obra. Quando você está fazendo com sinceridade, com amor, não explorando o irmão, amando os irmãos, aqueles que têm dificuldade na vida, você está ajudando. Por mais que você também tenha, você não, vamos continuar. Esse é o caminho, ensinar o caminho errado para a gente. Esse é o caminho da nossa consciência, de a gente ter uma boa consciência, uma consciência limpa, de a gente fazer o bem ao próximo, de a gente ajudar as outras pessoas. Então, é nesse tipo de consciência que a gente tem que trilhar, que é o caminho. Então, e Deus está olhando, está vendo a nossa obra. Você está com pouca força, Deus está vendo que você está tendo dificuldade, mas está guardando a palavra dele.
e não está negando o nome dele, nem o nome do filho dele. Aí sim, pessoal, não tem ninguém que vai fechar a porta para você. Essa porta está aberta para você. Porque a porta vai se fechar para aqueles que estão praticando mal, não procurou ter essa intimidade com Cristo e com o Pai, com o Criador de todas as coisas. Então vocês não procurou. A porta de Cristo está aí, a graça está aberta aí, mas uma hora o Pai vai se levantar e vai fechar essa porta. Aí, se você ficou de fora, eu não posso fazer nada. Então, todo o meu esforço, toda a minha dificuldade, com dor de dente, dor no corpo, dor de cabeça, não dormir direito, dificuldade em ter as coisas, tá? A comprar tudo isso, mas eu não vou perder a minha direção de sempre estar falando a verdade, fazendo bem a vocês, tá, pessoal? Eu não vou perder isso, tá? Foi por isso a minha emoção aqui, tá? Porque essa palavra falou no meu coração, tá? Eu não sei se vai falar o seu coração, mas essa aqui, Apocalipse 3, versículo 8, falou ao meu coração, parecendo que foi Deus agora falando comigo, tá, pessoal? Eu agradeço muito, tá? Agradeço ele porque ele tá vendo as nossas obras, por mais que a dificuldade que a gente enfrente, várias dificuldades na vida, pessoas que não gostam de você, atacando você, pessoas que, sabe? Mas ele tá olhando a nossa obra. Você tá com pouca força, porque é assim, tá? Mas Deus vai nos dar força, tá? Aquilo que a gente precisa a cada dia, até a gente conseguir trilhar essa vida aqui nessa realidade, tá? Até o fim, tá, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Eu disse aqui, meu vídeo é assim, pessoal. Tem dia que eu choro, tem dia que eu rio, tem dia que acontece várias coisas aqui, tá? Meu vídeo é assim, tá, pessoal? Então, aconteça o que acontecer aqui, o vídeo é assim, tá? Meu vídeo é assim. Espero que vocês sintam também, né, a vibração que eu senti agora aqui, tá? Vocês assistam, tá? Terminando em 52 minutos, tá? Agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, eu vi que nesse vídeo aí que eu gravei, vocês me deram uma audiência muito boa. Obrigado. Vamos continuar, tá, pessoal? Trilhando. A gente entrou por essa porta, despertou. Agora a gente vamos trilhar esse caminho espiritual, tá? Não tem como mais voltar. Agora, com dificuldade ou sem dificuldade, a gente vai trilhar esse caminho até o fim, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Até a próxima, tá, pessoal? Tchau!